Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Em nome de Jesus. Deuteronômio, você vai abrir no capítulo 30. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quem encontrou Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar, e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Coloca a sua mão sobre a tua Bíblia ou sobre o teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, fala ao nosso coração, ministra sobre nossas vidas o teu querer, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, nós te pedimos que assim seja, para louvor, honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos ministrando aos domingos o tema domingo à noite da escolha. As nossas escolhas hoje, elas definem o nosso futuro. Amém? Então, durante 7 domingos, nós estaremos falando sobre esse tema. E é um tema que a gente vê na palavra de Deus que é bastante abordado. E nesta noite eu quero mais uma vez falar sobre isso, sobre as nossas escolhas, nossas decisões, entendermos que o nosso futuro, o nosso amanhã depende das escolhas que nós fazemos hoje. Amém ou não amém? Glória a Deus. Todos os dias nós escolhemos. Hoje você fez talvez centenas de escolhas. Você escolheu talvez o sapato que ia usar para ir vir para o culto hoje. Você escolheu a roupa que você ia usar para vir a esse culto. Tem gente que escolheu uma, duas, e no final das contas escolheu outra. É assim ou não é? A nossa vida é feita de quê? De escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Algumas escolhas pequenas, mas muitas das nossas escolhas, das nossas decisões, elas podem mudar completamente a nossa história. Muitas das nossas escolhas podem mudar o nosso rumo, a nossa vida, a nossa trajetória.
A Bíblia, ela nos mostra homens, pessoas que fizeram boas escolhas e prosperaram nisso, e pessoas também que escolheram mal, que não souberam fazer boas escolhas. Quer seja uma boa escolha que você faça, quer seja uma má escolha que você faça, isso vai influenciar a sua vida. Isso vai influenciar o seu futuro. Que tipo de escolha nós temos feito? Quais são as escolhas que nós temos feito hoje? Moisés, texto que nós lemos, Moisés está falando com o povo, e Moisés está colocando diante do povo a oportunidade de fazerem uma escolha. Está colocando diante daquela geração, diante daquele povo, a oportunidade de eles escolherem. No versículo 19 que nós lemos, Moisés diz: olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha. Eu tomo por testemunha de que eu coloquei diante de vocês, de que eu propus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Moisés está apresentando ao povo duas opções de escolhas. E Moisés diz: escolham a vida. Escolha a vida, para que você viva, você e os seus filhos, você e a sua geração. Deus apresenta para mim os dois caminhos. Deus mostra para mim e para você as duas opções de escolhas que nós temos nessa vida: o bem e o mal, a vida e a morte. Mas entenda uma coisa aqui: Deus não escolhe por mim. Apesar de tudo que Deus já havia feito com aquele povo, você está chegando já no capítulo 30 de Deuteronômio, já chegando no final de uma jornada. Deus se manifestou durante todo o deserto, Deus se manifestou lá no início, lá no Egito. E agora Deus está colocando diante do povo uma opção, para que eles escolhessem entre dois caminhos, entre duas escolhas. Deus coloca diante do homem e deixa nas mãos do homem a decisão de escolher entre o bem e o mal, entre a morte e a vida. Não fique você pensando que é Deus que vai escolher, tomar a decisão por você. É você que tem que escolher. É você que precisa tomar as decisões da sua vida. Quando Caim fica enciumado com Abel, quando Caim fica revoltado porque Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou a ele e nem a oferta dele, Deus chegou para Caim, Deus falou claramente para Caim: Caim, o mal está à tua porta, o pecado está na tua porta, cabe você dominar, cabe você escolher o que você vai fazer. E Caim fez a mal escolha. Caim não soube escolher bem. Caim escolheu o caminho mau. Entenda uma coisa: o amanhã começa com a decisão que você faz hoje. O que nós estamos escolhendo hoje vai refletir amanhã nas nossas vidas. Cada escolha é como se você estivesse traçando um caminho para a sua vida, te dando um destino para a sua vida. Saiba fazer boas escolhas, amém? Glória a Deus, porque toda escolha te coloca em um caminho. Toda escolha te aponta para um caminho. O que Moisés está dizendo para o povo no versículo 15, ele diz: olha, vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Há um caminho a ser seguido.
E toda escolha me coloca em um caminho. Deus apresenta para o povo duas possibilidades. Porque só tem dois lados, é ou não é? Não tem um meio termo. Não tem mais ou menos bom, mais ou menos mal. É bom ou é mal? Ou é vida ou é morte? Deus está dizendo aqui, falando sobre uma direção. Porque são as nossas escolhas que nos direcionam. Se você continuar escolhendo, aquela sua escolha vai te levar por uma direção, por um caminho, e aquele caminho vai te levar a algum lugar. Quem escolhe bem vai chegar na vida, mas quem escolhe mal, o resultado final é o quê? Toda escolha me coloca em um caminho, toda escolha é uma direção. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: olha, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O problema é que nem todo caminho errado parece errado no começo. Quantas pessoas escolheram um caminho errado, fizeram a má escolha achando que estavam se dando bem? Você já viu aquela expressão, a casa caiu para fulano? Porque fulano estava trilhando um caminho errado, achando que estava sendo o caminho certo, porque estava se dando bem. Mas lá na frente, como diz Provérbios, há caminhos que parecem direito, mas o fim é caminhos de morte. É por isso que eu tenho que prestar muita atenção sobre as minhas escolhas hoje, sobre o que eu estou escolhendo, qual caminho eu estou entrando, qual caminho eu estou trilhando, para amanhã eu não olhar para trás e me arrepender do caminho que eu andei. Para amanhã, quando chegar no final do caminho e ser um caminho errado, um caminho de morte, eu não ficar arrependido, porque já é tarde, já está no final do caminho. Comece a fazer boas escolhas hoje, amém ou não amém? Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo, Gênesis capítulo 13. Ló e Abraão. Chegou um momento da trajetória dos dois que não estavam mais se entendendo. E Abraão, homem de Deus, chega para Ló e diz: olha, nossos pastores, nossos funcionários, nossos empregados não estão mais se dando bem. Está tendo briga por causa do gado. Faz assim, vamos separar. Escolhe qual caminho você quer seguir. Escolhe qual direção você quer seguir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E está tudo resolvido. Só que a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas, olhou para o pasto verde que estava à sua frente e disse: eu quero esse lado aqui. Do outro lado só tinha montanhas. E Ló escolheu o lado que parecia melhor, o lado que parecia mais bonito, o caminho que parecia ser o caminho melhor. E os dois se separaram, Ló foi para o lado que escolheu, Abraão foi para o outro lado. E a Bíblia diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma. O caminho que Ló escolhia estava levando ele para perto de Sodoma. Estava levando Ló para perto do inimigo. Estava levando Ló para perto do pecado. Estava levando Ló para perto da depravação. E Ló achando que estava no melhor caminho. Ló olhou o caminho bonito, olhou as pastagens, escolheu, mas estava se aproximando. Aquilo que parecia vantajoso para Ló se tornou prejuízo lá na frente. Porque Ló vai se aproximar de Sodoma, Ló vai entrar em Sodoma, Sodoma vai entrar em Ló. E você sabe o final da história, é ou não é? Por um triz, Ló foi salvo com seus filhos, mas a esposa ficou para trás.
Sodoma, juntamente com Gomorra, foram destruídas por causa do pecado. Tem caminho que parece bom, vantajoso, mas lá no final é prejuízo. Você entendeu? Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você, entrar em um caminho, antes de você olhar para o que você vai ganhar com isso, com esse caminho, pergunte para você mesmo aonde esse caminho vai te levar. Antes de se preocupar com o que você vai ganhar com aquele caminho, pergunte para você mesmo aonde esse caminho vai me levar. Porque às vezes o destino final não recompensa o que você ganhou durante o caminho. Porque tem muita gente que ganhou muito durante a trajetória, mas quando chegou no final da trajetória, perdeu tudo. Ficou desmoralizado, ficou envergonhado. Muitos morreram porque só olharam para o que iam ganhar durante o caminho. Ló só olhou para a campina bela e bonita, as pastagens belas e bonitas, mas não reparou que lá no final do caminho tinha uma Sodoma, tinha uma Gomorra que iria influenciar a sua vida, que iria influenciar a sua casa. O final não foi bom. Amém ou não amém? Glória a Deus. Toda escolha é uma direção, e toda direção vai te levar a algum lugar. Onde é que você quer chegar? Escolha bem hoje, amém? Sabe escolher hoje. Aleluia. Entenda uma coisa: geralmente, boas escolhas exigem renúncias. Boas escolhas exigem renúncias. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Eu vou ler aqui para você entender. Hebreus, dê você Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Olha aqui, presta atenção no que a gente está lendo aqui. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha o exemplo de Moisés, muito diferente do de Ló. Moisés, ele preferiu o sofrimento junto com o seu povo do que ser chamado de filho da filha de Faraó, do que ser tratado como neto do Faraó. Moisés escolheu os tesouros, as riquezas de Cristo, o desprezo, ser desprezado, do que desfrutar do palácio. Eu te pergunto, está fazendo uma boa escolha ou uma má escolha? Ele foi criado de bebezinho pela filha do Faraó. Você conhece a história de Moisés, não conhece? Foi criado. Ele tinha todo o direito de ser chamado de filho, é ou não é? De querer ser filho do Faraó. Imagina, em vez de morar numa vila precária de hebreus, morar no palácio. Em vez de ser chamado de filho de uma escrava, ser chamado de filho de princesa. Imagina isso. Mas Moisés escolheu o quê? O palácio? A princesa? Ser neto do Faraó? Renúncia. Boas escolhas exigem renúncias. Por quê? O final do versículo é o mais poderoso. Porque tinha em vista a recompensa. Moisés sabia onde ele queria chegar. Moisés sabia o resultado que ele queria para a vida dele. Olha aqui para mim. Só quem sabe o que quer, só quem sabe aonde quer chegar, vai estar disposto a fazer renúncias hoje. Quem sabe onde quer chegar lá amanhã, lá no futuro,
vai começar a fazer renúncias hoje. Glória a Deus. Tem algum Moisés aí hoje? Tem alguma Moisés hoje que está disposta a renunciar aos prazeres de hoje, de renunciar como Moisés o pecado de hoje, de renunciar para amanhã ser recompensado por Deus, para amanhã alcançar a recompensa? A palavra diz que os sofrimentos de hoje, querido, não se compara com a glória que há de vir. O sofrimento de hoje não se compara com a glória que há de vir. Porque talvez se fosse eu ou você, lá no lugar de Moisés, tinha escolhido o palácio, tinha escolhido a mãe princesa, tinha escolhido o vô governador, faraó, tinha escolhido viver no bem bom. Mas Moisés tinha de olho a recompensa, tinha em vista a recompensa que ele saberia que teria em Deus. E ele fez renúncias, amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. E hoje a gente vê tanta gente, queridos, escolhendo o conforto, escolhendo o palácio e deixando de lado o propósito, deixando de lado o chamado de Deus, deixando de lado a recompensa de Deus. Gente trocando recompensa momentânea, deixando a recompensa momentânea tomar o lugar da recompensa eterna, fazendo más escolhas. Moisés entendeu que aquela vida fácil que ele teria afastaria ele do propósito de Deus. E quantas vezes nós temos trocado o propósito de Deus por uma vida fácil, por uma vida tranquila? Não, esse negócio de igreja não é para mim, esse negócio de servir a Deus não é para mim. Você está trocando, não está observando a recompensa eterna, não está tendo em vista a recompensa. Moisés olhou para o futuro e disse: não, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus me escolheu para um propósito e eu não vou trocar o propósito de Deus por nada. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso, querido, servir a Deus também exige escolhas. Servir a Deus exige escolhas. E às vezes nós precisamos escolher dizer não. Dizer não para o pecado, dizer não para uma proposta, para amanhã você ouvir um sim de Deus. Dizer não hoje para amanhã você escutar um sim de Deus. Foi isso que Moisés fez. Moisés disse não. Nada de filho de princesa. Eu sou filho de Joquebede. A minha mãe é hebreia. Nada de querer ser neto de Faraó. Não. Eu pertenço ao povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Disse não, mas ouviu um sim de Deus. Aleluia. Muitos nãos que você dá hoje, lá no futuro, lá na frente, você receberá muitos sims de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque as escolhas que eu faço hoje, as boas escolhas que eu faço hoje, elas protegem o meu futuro. Gênesis capítulo 39, deixa eu ler para você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Gênesis capítulo 39, versículo 7, versículo 9.
Olha o que a palavra diz. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? As nossas escolhas hoje protegem o nosso futuro. José está diante de uma situação, diante de um assédio. Está José e a sua senhora, a sua patroa. Não tinha ninguém. José podia ter pensado: não tem ninguém aqui, ninguém vai saber, o pastor não está aqui para me ver, os irmãos da igreja não estão observando, está só eu aqui, está só eu. Quantas vezes nós temos caído porque achamos que ninguém está observando, que ninguém está vendo? Quantas vezes temos caído? O que José fez? Sai para lá, comigo não. Eu não posso cometer esse mal e pecar contra o meu Deus. Aí tu pergunta: mas foi parar na prisão, foi injustiçado. Se tivesse pelo menos pecado. Às vezes a nossa vida é desse jeito. A gente faz boas escolhas, mas parece que está dando tudo errado. A gente escolhe coisa boa, mas parece que está tudo dando errado. E parecia que com José estava dando errado. Ele fez uma boa escolha. Ele disse não para o pecado. Ele disse não para a proposta. Ele escolheu honrar a Deus. Mas as coisas começam a dar errado na vida de José. E José vai parar onde? Numa prisão. Foi acusado. Custou caro para ele aquele não. E tem um tanto de gente que prefere dizer sim para se dar bem, e mal sabe que está entrando em um caminho de morte. José está na prisão, mas José não está esquecido. José está na prisão, mas Deus está trabalhando. E aquele homem que estava preso é o mesmo que viria a ser governador do Egito. Aquele homem que escolheu não ser chamado de filho da filha de Faraó é o mesmo que depois seria o libertador do povo de Deus. Tem escolha que nós fazemos que não vai no mesmo momento, no mesmo instante, imediatamente trazer com consequências agradáveis ou boas. Mas continue firme. Continue firme na boa escolha. Às vezes você faz o certo e você sofre. Às vezes você obedece e você perde. Às vezes você faz tudo direitinho. Você é fiel e é criticado. Mas não se preocupa não. Faz parte do processo. Deus não te abandona, assim como Deus não abandonou José na prisão. A Bíblia diz que José estava na prisão e Deus estava com
José. Fazia parte do processo, amém? Glória a Deus. E comigo, com você não é diferente. Não é diferente. Continue fazendo boas escolhas. Ainda que no momento você não está vendo resultado positivo, mas continue fazendo boas escolhas. Faz parte do processo. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Daqui a pouco você vai ver a colheita. Amém ou não amém? Glória a Deus. É melhor você fazer o certo, mesmo sofrendo, do que prosperar, do que ser, sabe, dar certo naquilo que não é a vontade de Deus. É melhor você fazer o certo, mesmo sofrendo, e não ver tanto resultado, do que você ser próspero fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que Deus condena. Toda escolha é uma semente, amém? E toda semente, para dar fruto, ela vai passar pelo processo de germinação. Ela vai sofrer, mas depois ela vai prosperar. Depois ela vai mostrar o resultado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a gente terminar nessa noite, as escolhas que eu faço hoje, ela repercute para as próximas gerações. Escolha pensando nas próximas gerações. Deuteronômio 3,19 vai terminar dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos, tu e a tua semente. O que Deus está dizendo é: aquele que você escolhe hoje vai repercutir na sua geração. O que você escolhe hoje vai afetar a sua geração. O que você está escolhendo hoje, as decisões que está tomando hoje na sua vida, não está afetando somente a você. Está afetando a sua casa, está afetando a sua família, está afetando os seus filhos, está afetando as próximas gerações. Sabe? Josué capítulo 24, versículo 15. Josué está chamando o povo para um concerto, para fazerem uma aliança com Deus. E Josué está dizendo ao povo: escolha a quem vocês vão servir. Ele aponta para ele e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está fazendo uma escolha que não afetaria somente ele, mas também a sua casa, a sua família, a sua geração. Se eu te perguntar hoje, as escolhas que você está fazendo, você tem pensado na sua geração? Você sabendo que hoje as escolhas que você faz, elas afetarão a sua geração? As escolhas que eu faço hoje vão abençoar a minha geração? Vai ser bênção, vai ser vida para a minha geração? Ou não? Josué diz: eu vou escolher servir ao Senhor, eu e a minha casa. Nós temos que tomar decisões pensando na nossa casa, nossa família, nossa geração. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem é pai aqui? Quem é mãe? As suas escolhas influenciam os seus filhos. O que você está escolhendo hoje, você está ensinando para os seus filhos. As decisões que você está tomando hoje está sendo, sabe, um ensino para os seus filhos. E a gente tem tomado decisão às vezes sem pensar nas consequências que isso trará
para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa geração. Amém ou não amém? Glória a Deus. Que você tome decisões, queridos, que abençoem a sua casa. Que você faça escolhas que abençoem a sua casa. Que as decisões que você está tomando hoje sejam exemplos para a sua casa, exemplos para os seus filhos, para a sua família. Diante de uma crise, a decisão que você toma, a escolha que você toma é exemplo. Diante de uma luta, a decisão que você toma, a escolha que você faz é exemplo para a sua casa. Faça boas escolhas, amém? Glória a Deus. Faça como Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós faremos a melhor escolha. Nós escolheremos o melhor caminho. Moisés disse para o povo: escolha, pois, a vida, para que você viva. Escolha, pois, a vida, para que você viva. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesta noite. Fica de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Talvez você tenha orado e pedido a Deus para mudar o teu futuro. Mas talvez Deus está dizendo para você nessa noite, para você mudar as suas escolhas. A palavra diz que aquilo que o homem planta, o homem colherá. As escolhas são sementes que nós estamos lançando, estamos plantando. E toda semente vai gerar um fruto. Você não tem como mudar o que você plantou lá atrás. Você não tem como mudar mais a semente que você já lançou. Mas você pode ainda hoje escolher lançar novas sementes. Talvez você está colhendo hoje resultado de coisas que você plantou lá atrás. Não dá para mudar aquele plantio, mas dá para plantar coisa nova hoje. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Do seu lado. Adoro o Senhor. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Eu sou povo exclusivo seu. Você é abençoado. Eu sou abençoado. Aleluia, Jesus. Vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado. Mas você pode escolher. Mas eu escolho Deus. A escolha é sua. Eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a
a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem, Me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. aleluia. Mas eu escolho Deus, Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. eu escolho ser amigo de Deus. Canta isso pra Deus nessa noite. Cristo todo dia. Diga isso pro Senhor nessa noite. Minha vida agora eu vivo. Diga: eu escolho a Ti, meu Deus. E Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos a vida. Nós escolhemos o bem, Senhor. Nós escolhemos o Senhor nessa noite, meu Deus. Nós dizemos não para o pecado. Nós dizemos não para as propostas desse mundo. Nós dizemos não para as tentações, Senhor. E nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos servir o Senhor. Nós escolhemos seguir a Ti, meu Deus. Ainda que tenhamos que fazer renúncias, meu Deus. Ainda que tenhamos que dizer não para muita coisa, Senhor. Nós escolhemos a Ti. Nós escolhemos dizer sim para o Senhor. Nós escolhemos dizer sim para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Nos guia, Senhor. Nos oriente, Senhor, a fazer boas escolhas nessa vida, Senhor. A semear boas sementes, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que os nossos olhos se abram e vejam a recompensa que está proposta pelo Senhor. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe, Senhor, ser enganados pelos prazeres momentâneos, pelas recompensas momentâneas, não, Senhor, mas nós que possamos almejar, que nós possamos olhar e ver a recompensa eterna no Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que todos os dias, Senhor, nós escolhemos a Ti, que todos os dias nós venhamos escolher ao Senhor, Pai, ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós escolhemos a Tua presença. Nós escolhemos o Senhor em nossas vidas. Nós escolhemos o Senhor para servir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. E nós escolhemos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, em nos colocar à disposição do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que o coração do Teu povo, que o coração da Tua igreja escolha a Tua presença todos os dias, escolha Te servir, escolha viver para o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga: Deus, eu escolho o Senhor. Diga: Deus, eu digo não para as coisas deste mundo, eu digo não para tudo aquilo que não Te agrada, e eu escolho viver a Tua vontade todos os dias, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém ou não amém? Para que ser filho de princesa se você pode ser filho do Rei dos Reis? Para que ser filho de Faraó
se você pode ser filho e filha do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra, amém? Faça boas escolhas. Escolha Deus para a sua vida, escolha viver a vontade dEle, escolha fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Olhe para a recompensa eterna, esqueça as recompensas momentâneas, porque são passageiras, mas aquilo que Deus tem preparado para você é para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão direita para o céu, diga: Senhor, obrigado por este momento em tua casa. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu creio que nesta noite o Senhor ministrou, falou ao meu coração. Diga: Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu escolha o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quarta-feira, tem terça, tem mulher? Terça-feira, quem é mulher aí, diga amém. Tem uma reunião aqui que é só de mulheres, é exclusiva, amém? E tem novidade nessa terça-feira. Terça-feira, 7:30 da noite, é um encontro de mulheres, é só para vocês mulheres, em nome de Jesus de Nazaré, glória a Deus. Então você que é marido, que vem trazer a mulher, deixa na porta da igreja, vai para casa, depois você volta para buscá-la, em nome de Jesus, amém? Terça-feira, 7:30 da noite, reunião de mulheres aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Estão dizendo que vai ter novidade, amém? Então venha em nome do Senhor Jesus, traga uma convidada, traga uma amiga com você, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, vai na fé, ótima semana em nome de Jesus. As mulheres até terça-feira e os demais, quarta-feira tem reunião também, quarta-feira tem culto em nome de Jesus. Deus te abençoe, 1 milhão de bênçãos.